Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula da capacitação online do SOC. Hoje nós falaremos de um módulo muito importante, que é o módulo financeiro. Então, nós vamos começar a precificar os nossos exames, vamos cadastrar produtos e serviços e fazer algumas configurações para que lá no final a gente consiga realizar a valorização. E nesse momento é importante ressaltar que para que o financeiro funcione corretamente da forma que a gente deseja, é importante que você tenha conseguido realizar todos os passos anteriores que nós fizemos nas últimas aulas. Então, se você ficou com alguma dúvida, se ficou faltando alguma coisa, volta lá, revisa a sua apostila, faça essas partes funcionarem para que o resultado aqui no módulo financeiro seja o melhor possível. Beleza? Então, um dos primeiros passos para a gente começar a configurar o financeiro no SOC são as tabelas de preços dos exames. Nessas tabelas a gente vai colocar o valor que a gente vai atribuir para cada exame. Então é aí que a gente vai começar a precificar os nossos exames. Tá certo? Então vamos começar justamente por esse cadastro. Para isso eu vou acessar o menu, Cadastros, Financeiro, Tabela de preços dos exames. Na aula de hoje a gente vai falar bastante desse menu, tá? Cadastros financeiro. Aqui vai estar a maioria das telas que a gente vai entrar. Tá certo? A primeira delas, tabela de preços dos exames. Pessoal, eu acessei aqui a tela e reparem que eu estou na minha empresa principal. Estou logado na minha empresa principal, né? Mas não se preocupem porque nesse momento, para o cadastro de tabela de preço dos exames, você não precisa se preocupar em estar logado na empresa principal ou na empresa cliente. O cadastro de tabela de preço dos exames não depende de estar logado em uma empresa ou outra. Você pode fazer estando logado em qualquer uma delas. Ok? Na minha base aqui, se eu clicar em procurar, eu tenho algumas tabelas já cadastradas, mas nós vamos fazer a criação de mais algumas para a gente utilizar aqui na nossa aula. Então eu vou clicar em incluir. E o SOC me pergunta se eu quero quais exames eu quero carregar. Eu quero carregar somente os exames ativos, os exames inativos ou todos. Tá? Eu vou carregar todos aqui. Então eu clico em carregar exames. Então, pessoal, o SOC apresenta aqui uma tela, né? E ele está exibindo aqui todos os exames que eu tenho cadastrados na minha base. Tá? Reparem que ele está listando aqui todos eles. Tá certo? E eu tenho aqui uma coluna de valor a pagar e uma coluna de valor a cobrar. Pessoal, prestem bastante atenção nessa parte. Qual coluna que eu vou preencher? Eu vou preencher o valor a pagar ou o valor a cobrar? Primeiro vamos entender a diferença entre elas, tá? O valor a pagar é aquele preço que eu vou pagar para um prestador, tá? Que realizou aquele determinado exame. O valor a cobrar é um valor que eu vou cobrar do meu cliente, certo? Então, é simples pensar dessa maneira. Valor a pagar, o que eu pago para os meus prestadores. Valor a cobrar, o que eu vou cobrar dos meus clientes. Tá certo? E aí a gente vai colocando aqui esses valores nessa tabela. Mas aí você pode pensar assim, poxa, mas eu vou ter valores diferentes de acordo com o cliente ou de acordo com o prestador. Certo? Concordo com você. Você pode ter um cliente em que você cobra um valor para um exame e para outro cliente você cobra outro valor. É muito comum isso acontecer. Pessoal, não tem problema. Aqui no SOC você vai poder cadastrar uma tabela para cada cliente, por exemplo. Tá certo? E aí, em cada tabela específica desse cliente, você configura o valor a cobrar dele. Tá certo? Então, nesse caso, no nosso exemplo, vamos cadastrar aqui uma tabela de preços para a Almeida Prado, que é a nossa empresa cliente. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é colocar um nome para essa tabela. Pessoal, você pode colocar o que você quiser no nome. Então é importante que você coloque um nome que identifique exatamente a que se refere essa tabela. Se é de determinado cliente ou se é para determinado prestador. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui tabela Almeida Prado, porque essa é a tabela de preços dos exames que eu vou cobrar da Almeida Prado, que é a minha empresa cliente. Certo? E aí basta eu ir preenchendo aqui os valores da coluna valor a cobrar para cada exame que eu vou fazer para Almeida Prado. Ok? Então, por exemplo, a acuidade visual, eu vou colocar aqui R$20. Certo? São valores fictícios aqui que eu vou colocar. Por exemplo, a audiometria, eu vou cobrar R$26.
ok? Vou pegar outro exame aqui, espirometria, R$ 51. Ok, o exame clínico, R$ 20 também. Certo? E assim eu vou preenchendo todos os exames que eu vou cobrar desse cliente. Ok? Eu vou fazer um preenchimento aqui para a gente poder continuar a aula. Beleza, pessoal? E uma vez que você já preencheu os valores aqui dos exames, basta clicar em gravar. Ok? Então cliquei em gravar e agora ele exibe aqui para mim a tabela de preço com os valores que eu configurei. Certo? Então eu coloquei valor aqui para esses exames e ele vai me mostrando aqui o valor a cobrar deles. Beleza? Lembrando que eu preenchi a coluna valor a cobrar, porque esses são os preços que eu vou cobrar do meu cliente Almeida Prado. Ok? Então agora eu vou incluir uma nova tabela, pessoal. Também vou carregar todos os exames. Mas agora essa tabela vai ser para referenciar os valores que a gente vai pagar para o nosso prestador. Então eu vou colocar aqui uma tabela para um prestador de exemplo que a gente utilizou no nosso atendimento, que foi o prestador São Paulo. Ok? Então vou preencher aqui que é essa tabela do prestador SP, certo? E agora eu vou preencher a coluna valor a pagar. Não vou preencher valor a cobrar, porque esse aqui são os valores que eu vou pagar para esse prestador para os exames que ele realizou, certo? Beleza? E uma vez que eu realizei o preenchimento, é só clicar em gravar. Então a gente tem aqui os valores a pagar configurados para o prestador SP, certo? Pessoal, tem também algumas ferramentas que essa tela aqui disponibiliza. Eu vou incluir mais uma tabela, tá? Que vai ser referente a um outro prestador que a gente utilizou no atendimento. E aí eu já vou aproveitar para mostrar essas ferramentas. Então vou carregar aqui todos os exames. E essa tabela aqui vai ser referente ao prestador Pera Solutions, ok? Que foi um prestador de exemplo que a gente utilizou também lá no nosso atendimento. Então, tabela, ok? Estou denominando aqui a qual prestador se refere essa tabela. E percebam esses ícones aqui em cima, pessoal. Eu posso buscar a tabela de preço para copiar valores. Então, eu posso copiar os valores de outra tabela. Tá? Então, se eu, por exemplo, eu acabei de configurar os valores do prestador SP, então eu posso buscá-lo aqui, né, essa tabela, e eu vou copiar os valores dela. Só que já me dá uma pré-visualização dos valores que vão ser copiados. E, os valores são parecidos, então eu vou copiar aqui e vou alterar somente o que for necessário. Então, só que já copiou e perceba que já está preenchido aqui os exames. Tá certo? Aqueles que estavam configurados. Beleza? Então, é uma ferramenta aí que já pode agilizar também o preenchimento. A gente tem também reajustar valores por porcentagem. Então, por exemplo, se eu quiser fazer um reajuste de preço aqui, eu também posso. Tá? Então, posso fazer, por exemplo, aqui, adicionar 10% no valor a pagar para esses exames. Tá? Então, supondo que o preço do meu prestador aumentou, então eu vou fazer um reajuste de acréscimo, porque eu vou aumentar o valor, de 10%. Em quais colunas? Ambos, valor a pagar ou valor a cobrar? No caso eu poderia deixar até ambos aqui, porque valor a cobrar não tem nenhum valor, né? Mas eu vou deixar aqui valor a pagar, porque é somente referente aos valores, aos preços que eu vou pagar para o meu prestador. Então, por exemplo, aqui está R$15, eu vou aplicar uma porcentagem de 10% de reajuste de acréscimo, e olha só, foi para R$16,50. Beleza, pessoal? Eu tenho aqui também reajustar por índice do CH. Então, eu posso utilizar o valor do CH que está lá no cadastro do exame e adicionar o índice dele aqui, né? Tem um cálculo que ele faz. Eu coloco também uma porcentagem e posso aplicar isso para os exames também. Ok? É mais uma opção de reajuste aí que você tem. Beleza? Então, com os exames aqui configurados, eu vou clicar em gravar. E agora a gente tem mais uma tabela aqui cadastrada. Ok, pessoal? Então, o cadastro de tabela de preço é bem simples, né? E você vai poder fazer isso aí especificamente para cada cliente que você tem. Mas aí tem um detalhe, né? A gente criou essas tabelas, mas a gente não fez nenhum vínculo com elas. Então, por exemplo, a nossa tabela que a gente criou para o cliente Almeida Prado não está vinculado à empresa Almeida Prado. Então, eu vou acessar aqui, menu Cadastros, Estrutura Prestadores.
certo? Que é onde eu vou vincular essa tabela, as duas tabelas que a gente criou para os prestadores respectivos. Então, eu vou acessar aqui a tela e pesquisar o prestador SP. Ok? Então, acessando aqui o cadastro dele, a gente tem o ícone de tabela de preços dos exames. Então, clicando aqui nesse ícone, a gente pode incluir uma tabela de preço para ele. Certo? Então, clico em incluir. Qual tabela que a gente vai colocar? Tabela prestador SP, ok? Eu posso colocar uma data inicial e final também. Então, eu posso dizer, por exemplo, que essa tabela é válida de 1/3 até dezembro de 2018. E depois dessa data, essa tabela para de valer. Ok? Então, clicando em gravar e pronto, a gente já fez o vínculo com esse prestador. Beleza? Tem mais um para fazer também, que é com outro prestador que a gente tem. Então, está aqui o prestador Pera Solutions. Eu vou acessar o ícone de tabela de preços e fazer o mesmo processo. Incluir, seleciono a tabela e defino a data inicial e final. Agora, falta vincular a tabela de preço da minha empresa cliente com o cadastro dessa empresa, certo? Então, para isso, eu vou acessar Menu, Cadastros, Financeiro, Preços. Ok, pessoal? Agora a gente vai acessar a tela de preços. Essa tela de preços, pessoal, é como se fosse o cadastro da empresa, mas ela só vai mostrar para a gente informações referentes ao módulo financeiro, tá certo? Uma dessas informações é a tabela de preços. Então, vou pesquisar aqui Almeida Prado, a gente está pesquisando a empresa e vou acessar o cadastro desse cliente. E ele me mostra aqui algumas informações referentes ao financeiro e a gente tem o ícone de tabela de preço dos exames. E aqui a gente vai incluir a tabela para essa empresa. Ok? Clicando aqui no incluir, eu posso colocar também uma data inicial e final aqui para essa empresa, né, para a tabela de preço estar valendo para essa empresa, então eu vou definir que ela vale do início de março até o final do ano. Qual tabela de preço? Né, então a gente colocou o nome, tabela Almeida Prado. Qual coluna que eu vou utilizar? O valor a cobrar ou o valor a cobrar e a pagar? Bom, pessoal, somente o valor a cobrar, né, porque são os preços que eu vou cobrar desse cliente. Tá certo? Eu poderia também, a gente tem dois campos aqui, um de unidade e um de prestador. Eu poderia dizer que essa tabela só vai funcionar, né, só vai ser utilizada se for referente à unidade de Minas Gerais. Ou então, se for referente a um prestador específico, né? Se determinado prestador atendeu, eu utilizo essa tabela. Também poderia fazer essa configuração, mas eu vou deixar geral aqui para qualquer unidade, qualquer prestador. Ok? E clico em gravar. Então agora eu já fiz o vínculo da minha tabela, tanto no meu cliente quanto nos meus prestadores. E só que me exibe aqui as informações, né, de qual coluna que vai ser utilizada, a data inicial e final e se essa tabela está ativa. Ok, pessoal? Então esse é o nosso primeiro passo, criar as tabelas de preço dos exames, né, configurar lá os valores e vincular tanto na empresa cliente, com o valor a cobrar, quanto as tabelas lá nos prestadores, com o valor a pagar. E agora o nosso próximo passo vai ser o cadastro de produtos e serviços. Tá? Então, mas o que seria produto e serviço aqui no SOC? Basicamente, é tudo aquilo que você vende, que você oferece para o seu cliente. Então, se você, por exemplo, oferece um PPRA, um PCMSO ou até um treinamento, isso vai poder ser cadastrado aqui no SOC como um produto ou serviço. Então, como é que eu faço esse cadastro? É só acessar Menu, Cadastros, Financeiro, Produtos e Serviços. Se eu pesquisar aqui na minha base, eu vou ter aqui alguns exames já cadastrados. Mas, pessoal, aqui cabe uma observação bastante importante, tá? Eu quero que você preste bem atenção nisso. O primeiro produto ou serviço que você cadastrar na sua base tem que ser obrigatoriamente o produto de exames. Tá certo? Eu vou repetir. O primeiro produto que você cadastrar na sua base deve ser obrigatoriamente o produto de exames, o produto de código 1. Ok? Por que isso acontece, pessoal? Como eu já tenho aqui alguns produtos cadastrados, eu não vou poder simular isso com vocês, tá? Mas percebam que o meu produto de código 1 é justamente o produto de exames. Então, vou acessar o cadastro deles
Quero que vocês prestem atenção nisso aqui, ó. Esse lançamento é reservado para receber os valores dos movimentos mensais. O que isso significa, pessoal? O SOC utiliza o produto cadastrado aqui, o primeiro produto cadastrado de código 1, para referenciar os exames realizados, os valores dos exames. Tá? Então, não importa o nome que você colocar para esse produto, o SOC vai utilizar como se fosse produto de exames. Tá certo? Então, o ideal é que você deixe esse produto com o nome de exames ou exames realizados, algo do tipo, para você conseguir identificar. Ok? Essa é uma regra do SOC, né? Uma regra fixa, então você não pode alterar isso, você não pode parametrizar. Obrigatoriamente, o primeiro produto cadastrado vai ser o de exames. Beleza? Então, por isso que a gente já tem aqui com o nome de exames. Você pode colocar, por exemplo, exames realizados da forma que você quiser. Bom, e que tipo de produto eu posso ter cadastrado aqui? Bom, a gente já tem aqui cadastrado, por exemplo, um PPRA, né, elaboração de PPRA, PCMSO, pacote de exames e PPP. Eu vou cadastrar aqui mais um, eu vou incluir, agora eu vou colocar aqui um treinamento. Tá? Então, produto de treinamento de CIPA. Seria mais um serviço, né, mas independente. Treinamento de CIPA. Eu posso também configurar aqui o controle por quantidade de exames, não é o nosso caso agora. Posso fazer uma integração com o módulo de datas de contrato. Tá? Esse aqui é um módulo separado que a gente tem aqui no SOC, que também não nos convém falar disso agora. Ok? Então vou cadastrar aqui o treinamento de CIPA, automaticamente ele já vem com status ativo. Beleza? Então temos aqui mais um produto cadastrado, eu vou colocar mais um, que é um tamanho bastante comum, que é o LTCAT. Que é o laudo técnico das condições ambientais do trabalho. Ok? E vou gravar. Eu poderia colocar também uma descrição se eu quiser. Beleza? Eu vou consultar aqui os produtos que eu tenho. Então percebam que eu posso ter diversos tipos de produto aqui. E você pode colocar o nome que melhor for adequado para você, que você vai identificar melhor. Então perceba que eu tenho aqui, por exemplo, só a sigla, né, PCMSO, ou então elaboração de PPRA, ou então a sigla com tudo por extenso, né, no caso do LTCAT. Vai da preferência de cada um, você pode colocar o nome como você quiser, tá certo? Que fica mais fácil para você identificar esse produto. Beleza? Sempre lembrando da dica que no caso do produto de código 1 é bom colocar exames ou exames realizados, porque esse vai ser o produto que o SOC vai utilizar para referenciar os exames. Então agora que nós já temos os produtos aqui cadastrados, falta a gente fazer o vínculo deles com a empresa. Então a gente vai dizer para o SOC que a gente vende esses produtos, né, ou esses serviços para a Almeida Prado Construtora. Ok? Então para isso a gente vai acessar menu, cadastros, financeiro, preços. Beleza? Já é a segunda vez que a gente acessa a tela de preços na aula de hoje, pessoal. Essa é uma tela bastante importante por causa do financeiro, tá? É basicamente uma tela de empresas, né? Você pesquisa as empresas e acessa, só que você não vai ver informações do cadastro dela, você vai ver informações referentes ao financeiro, configurações referentes ao financeiro. Ok? Então vou acessar aqui a Almeida Prado. E aqui dentro eu vou configurar os produtos e serviços dela. Então, eu vou incluir produtos e valores. Tá? Esse incluir aqui não é de incluir empresa, eu estou incluindo produtos para essa empresa, para a Almeida Prado. Beleza? Então, vamos incluir. Olha só, eu tenho que dizer qual que é o produto ou serviço que eu estou incluindo. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, o PCMSO. Ok? E aí perceba que eu tenho várias opções aqui, que são as minhas formas de cobrança. Eu tenho exames, produto pontual, vida ativa, periódico, anual e parcela. Beleza, pessoal? E para cada forma de cobrança, aqui do lado direito eu tenho o valor que eu vou cobrar. Ok? Então, por exemplo, para o PCMSO eu vou dizer que eu cobro por parcela. Então, se eu cobro por parcela, qual que é o valor total desse produto? Né? Então, vou colocar aqui, por exemplo, que é R$ 900. Certo? E em quantas parcelas eu vou dividir esse valor? 3. Né? Então, vai ficar aí 3 parcelas de R$ 300. E aqui na data início da parcela, eu vou dizer que essas parcelas vão começar a valer a partir do dia 6/4 de 2018, por exemplo.
ok? Eu estou colocando aqui valores fictícios, tá, pessoal? Somente para a gente utilizar como exemplo. E eu vou colocar também que o período da cobrança vai ser no mês seguinte à contagem. Daqui a pouco a gente vai entender um pouco melhor esse campo. Beleza, pessoal? Então eu configurei aqui a parcela, qual que é o valor total dela, o número de parcelas que eu vou dividir e a partir de quando isso vai valer. Beleza? E vou clicar em gravar. Quando eu faço isso, o SOC me pergunta se eu quero inserir lá uma realização em um outro módulo, que é a data de contrato, que a gente não vai entrar em detalhe agora. Tá, pessoal? Caso você tenha interesse, é um módulo bastante interessante também, você pode estar buscando informação sobre isso nos nossos manuais, mas como não é o nosso foco agora, eu vou clicar em cancelar, ok? E aí o SOC não vai realizar essa ação e vai gravar aqui para mim o produto para essa empresa. Ok? Então ele gravou, o valor total é R$900. Se eu passar o mouse aqui no marcador verde, ele vai mostrar as parcelas. Então a primeira parcela vai ser lá no dia 6 de abril, a segunda parcela em 6 de maio e a terceira em 6 de junho, certo? Todas de R$300. Beleza? Bom, eu vou colocar mais um produto aqui, vou clicar novamente em incluir. Dessa vez eu vou colocar um LTCAT. Beleza? Eu vou dizer que o LTCAT ele é periódico e tem o valor de R$120. Ok? Então, se ele é periódico, qual vai ser essa periodicidade? Vai ser mensal, bimestral, trimestral, quadrimestral ou semestral? Tá? Então, posso configurar isso também. Eu vou deixar aqui configurado como mensal. Beleza? E o período da cobrança? Pessoal, gostaria de chamar um pouco de atenção agora para esse campo do período de cobrança. Eu tenho que dizer aqui para o SOC se eu vou cobrar esse produto no mês da contagem ou no mês seguinte à contagem, certo? Mas o que é esse conceito de contagem? Pessoal, a contagem aqui no SOC é um dia que você determina, que é geralmente o dia do seu fechamento. Tá? Então perceba que aqui em cima eu tenho um campo que mostra que o dia da contagem da minha empresa é dia 24. Tá? Então o que acontece? Você pode parametrizar essa informação do dia da contagem de acordo com o fechamento da sua empresa. Nesse dia da contagem é quando o SOC vai contabilizar tudo que foi feito até o momento, para poder fazer a valorização posteriormente, certo? Então, esse dia 24 aqui significa que tudo que foi feito antes do dia 24 eu vou cobrar e o que passar desse dia eu cobro depois. Tá certo? Então, geralmente, qual que é o raciocínio aqui que geralmente as empresas têm? Se o meu fechamento é até o dia 15, ou seja, entre o dia 1 e o dia 15, eu consigo cobrar o cliente no mesmo mês, porque vai ter tempo hábil de fazer toda essa operação. Agora, se o meu fechamento for depois do dia 15, então lá do dia 16 até o dia 31 ou dia 30, eu deixo para cobrar no próximo mês. Tá certo? Então, no nosso caso, se o dia da contagem é 24, eu vou deixar para cobrar no mês seguinte. Então, eu posso configurar aqui no SOC que a data da cobrança vai ser no mês seguinte à contagem. Ok? E aí eu posso dizer qual que é o dia. Então, por exemplo, no dia 5 do mês seguinte eu vou cobrar. Beleza, pessoal? Então, uma vez que eu já fiz essa configuração, eu vou clicar aqui em gravar. Novamente, a gente pode fazer a integração lá com as datas de contrato. Eu vou clicar em cancelar para a gente não fazer essa operação. Eu vou incluir mais um, que agora vai ser o PPRA. Percebam que os produtos que eu já cadastrei, pessoal, eles vão sumindo daqui. Né? Então, por exemplo, o PCMSO não aparece mais aqui, o LTCAT também não. Tá certo? Eles vão saindo daqui porque, como eu já incluí esses produtos para essa empresa, eu não consigo mais colocá-los. Ok? Então, eu vou colocar agora o PPRA, que vai ser cobrado anualmente, e o valor dele vai ser R$1.200. Beleza? Nesse caso, se eu disse que é anual, eu tenho que dizer em qual mês eu vou cobrar esse PPRA. Tá? Então, eu vou dizer, por exemplo, que vai ser no mês 4. E eu vou cobrar aqui no dia 5 do mês seguinte à minha contagem. Beleza? E aí eu clico em gravar. Vou cancelar aqui a operação. Pessoal, se eu clicar aqui em voltar, olha só, os produtos que eu cadastrei até agora, eles vão sendo listados aqui na aba de configuração de cobrança. Certo? E aí tem as informações deles também. Elaboração de PPRA é anual e tem o valor dele aqui. Certo? E o dia da cobrança também.
Beleza? O LTCAT, que é um valor periódico, e o PCVSO, que é por parcela, e eu tenho as parcelas aqui também para visualizar. Beleza? Vamos colocar mais um produto? Agora eu vou colocar o treinamento de CIPA. E o treinamento de CIPA eu vou configurar aqui por vida ativa. Beleza? E aí, valor por vida aqui, por cada vida eu vou cobrar R$ 7. Então, cada vida que for contabilizada, eu vou cobrar R$ 7. Beleza? A gente tem também os campos aqui, né, padrões aqui para a gente configurar, o dia da cobrança e o período no mês seguinte. A gente tem também aqui uma terceira opção, que é um pouco mais específica, que é a data de cobrança após X dias da data de emissão. Então, você pode colocar, por exemplo, que daqui tantos dias eu vou cobrar. Tá? Então, após quantos dias? Após, sei lá, 6 dias eu vou cobrar. Ok? Você pode fazer esse tipo de configuração também. Beleza? Mas eu vou deixar aqui com o mês seguinte e o dia 5. Pessoal, mas percebam que quando eu habilitei aqui a vida ativa, apareceram uma série de campos aqui embaixo também, né? De valor mínimos até tantas vidas. Então, para que servem esses campos? Pessoal, isso aqui serve para você, por exemplo, estipular um número de vidas, né, um número de funcionários, e cobrar um valor mínimo caso esse número de vidas não seja atingido. Tá? Então, por exemplo, eu posso dizer que até 15 vidas eu vou sempre cobrar R$ 110, tá? Por esse produto, pelo treinamento de CIPA. Então, se na minha contagem não chegar a 15 vidas, a 15 funcionários, eu vou cobrar sempre esse valor. Agora, se passar de 15, aí beleza, aí eu cobro pelo valor unitário aqui da vida. Ok? Mas eu posso continuar, eu posso, por exemplo, dizer que até 30 vidas eu vou cobrar um valor fixo de R$ 175. E se tiver até 45, eu vou cobrar um valor fixo de R$ 280. Beleza? Então perceba que até 15 vidas, de 1 a 15 vidas, eu vou cobrar R$ 110. De 16 a 30, eu vou cobrar R$ 175. E de 31 a 45, eu vou cobrar R$ 280 por esse serviço. Passou de 45, então eu cobro unitariamente, vida por vida. Ok? Dessa forma você pode até talvez criar alguns pacotes aí, né, e oferecer também. Beleza? Então, para isso que servem esses campos, esses valores mínimos aqui para você configurar. Beleza? Eu vou clicar aqui em gravar. E o último produto que a gente vai configurar é o produto de exames. Tá? Então, ele veio selecionado aqui já. E repare que quando eu seleciono o produto de exames, é habilitada aqui a opção de cobrança exames e todas as outras são desabilitadas, certo? Porque o SOC já identificou que esse exame aqui é aquele de código 1 e é o que ele vai utilizar para referenciar os exames. Então, somente para esse produto eu vou poder utilizar a opção de cobrança exames aqui, tá, pessoal? Somente para ele. E aí eu vou poder configurar qual que é o dia de cobrança, data da cobrança vai ser no mês seguinte, tá? E vou clicar em gravar. E perceba, pessoal, que eu não coloquei o valor, né, dos exames. Mas por que eu não coloquei o valor? Olha só. Configurar na tabela de preço dos exames. Pessoal, o valor dos exames a gente define lá na tabela de preço, né, que foi o nosso primeiro passo da aula de hoje. A gente já fez esse passo e já vinculamos à empresa. Então, esse produto ele vai servir para referenciar os exames que estão configurados lá na tabela de preço. Tá certo? Então, não preciso colocar valor para ele aqui. Beleza? Porque dependendo do exame vai ser um valor diferente também, né? Beleza, pessoal? Então, eu vou voltar aqui e a gente já tem os produtos configurados. Então, é dessa forma que a gente vai configurando aqui os produtos para essa empresa. Agora só falta mais um passo, né? Um pequeno passo aí para a gente poder partir para a nossa valorização. Tá, pessoal? Então, a gente vai ver algumas configurações aqui. Eu vou voltar para a tela de consulta aqui de empresas e vou selecionar a nossa empresa principal. E olha só, pessoal, eu vou clicar em alterar. Aqui na tela de preços da empresa principal, eu estou na tela de preços, tá? Não é de cadastro da empresa.
aqui na tela de preços eu posso definir algumas configurações, tá? E dentre elas eu posso colocar o dia da contagem. Então é aqui que você vai definir o dia da contagem da sua empresa, certo? Acessando o cadastro da empresa principal lá na tela de preços. Beleza? No meu caso está configurado o dia 24. Outra coisa que você vai poder definir aqui por essa tela é o tipo da contagem, tá? Então, quando chegar o dia da contagem, de que forma o SOC vai contabilizar os funcionários? Tá? Você pode fazer isso contabilizando somente os funcionários ativos, ou então os funcionários ativos mais os que tiveram movimentação de ficha clínica, ou os funcionários inativos mais os inativos do mês, que é uma das opções mais completas porque ela vai contar também os funcionários que foram inativados nesse mês. Tá certo? Então, se teve um funcionário que, por exemplo, estava ativo no começo do mês e lá para o dia 10 ele foi inativado, ele vai constar aqui nessa contagem do dia 24. Beleza? Então, eu vou deixar aqui essa opção também habilitada. Ok? Além disso, a gente também pode configurar aqui a data dos exames. Então, de que forma eu vou cobrar os meus exames? Eu vou valorizar somente aqueles que foram concluídos, ou seja, os que já têm data de resultado preenchida aqui no SOC, ou eu vou considerar já os que tiverem ficha clínica lá cadastrada, eu já vou cobrar. Tá certo, pessoal? A gente tem que pensar dessa maneira. Se eu estou fazendo a valorização do mês de março inteiro, né, do dia 1 ao dia 31, eu vou englobar os exames que foram pedidos nesse período ou que foram finalizados, que tiveram data de resultado nesse período. Eu estou olhando para a data da ficha ou para a data do resultado, ok? Um exemplo que a gente poderia utilizar, vamos supor que um funcionário tenha para fazer um exame clínico, um hemograma e uma audiometria. Tá? E ele realizou o exame clínico e a audiometria na sua própria empresa, mas você encaminhou ele para um outro prestador, lá para um laboratório, para fazer o hemograma. No caso do exame clínico e da audiometria, você já tem data de resultado, mas o resultado do hemograma ainda não saiu, você está aguardando lá o resultado do laboratório. Você vai cobrar esse exame de hemograma também, ou somente os que já têm data de resultado? Tá certo? Dessa forma que você tem que pensar. Ok? No meu caso, eu vou deixar aqui para cobrar de acordo com o resultado do exame. Se tem data de resultado, eu cobro. Os que tiverem sem data de resultado, eu não cobro. Beleza? Se você optar, por exemplo, por cobrar pela data da ficha, você vai estar fazendo uma cobrança ali antecipada, né? Vai da opção de cada um, vai da forma de trabalhar de cada um. Beleza? Então, eu vou clicar aqui em gravar. Então, agora sim, nós podemos fazer a nossa valorização, porque nós já fizemos aí todas as configurações necessárias para isso. Beleza, pessoal? Tá tudo tranquilo até aqui? Eu espero que sim. Caso contrário, dê uma voltada aí no vídeo para você ver novamente a explicação. Anote bastante coisa também para você não esquecer. E deixe a sua apostila aí do seu lado para você ir consultando também. Beleza, pessoal? Então vamos partir agora para a nossa valorização. Então eu vou acessar aqui Menu, Cadastros, Financeiro, Valorização. Beleza? Então estou aqui na tela de valorização e a primeira coisa que eu tenho que fazer quando eu entro nessa tela é definir o período, ou seja, qual mês eu estou valorizando. Tá certo? Então aqui ele já traz selecionado o período que eu estou atualmente, que é o mês de março de 2018. Tem algumas opções a mais também, mas pessoal, é importante ressaltar que as opções que aparecem aqui são de acordo com as contagens realizadas. Tá? Então, por exemplo, a minha contagem é no dia 24. Então, no dia 24 do próximo mês, de abril no caso, vai ser incluída mais uma opção aqui, que é a opção do mês 4 de 2018. Tá certo? Então, conforme as contagens são processadas no SOC, esses períodos aqui ficam disponíveis para você fazer a valorização. No nosso caso, eu vou deixar selecionado aqui o mês 3 mesmo, que é o mês que a gente vai valorizar. Beleza? E aí eu seleciono a empresa. Eu posso fazer uma valorização aqui para todas as empresas, mas eu vou clicar aqui em pesquisar para selecionar somente a empresa que a gente está utilizando, que no caso é a Almeida Prado. Ok? Então selecionei essa empresa. Eu poderia também fazer a valorização
buscando pelo dia da cobrança, né, limitando aqui pelo dia da cobrança, mas não é o nosso caso agora. E aí a gente tem aqui o campo de processamento. Pessoal, aqui nós temos algumas opções de processamento e é aqui que a gente vai seguir 3 passos básicos para fazer a valorização, que não são exatamente obrigatórios, mas que a gente orienta muito que vocês façam esse procedimento na ordem correta, que é possíveis erros no faturamento, consulta a movimentação e gera documentos financeiros. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é verificar se existe algum erro no meu faturamento, se existe algum problema, né? O SOC faz uma verificação aí de alguns possíveis erros que ele pode encontrar. Depois que eu verifiquei esses erros, eu faço uma consulta à movimentação, para ver se está realmente tudo certo conforme o esperado. E aí eu gero os documentos financeiros, que é exatamente a minha valorização em si. Beleza? Então primeiro eu vou deixar aqui selecionados os possíveis erros, que é o primeiro processamento que a gente vai fazer. E aí eu tenho período de valorização de exames, início e fim. Então eu quero selecionar aqui os exames do mês inteiro, de 1/3 até 31/3. Tá? Então vou manter selecionado aqui da forma que o SOC já traz, né? Como a gente está no mês 3, ele já trouxe do início ao final desse mês. Beleza? Como eu quero englobar aqui o mês inteiro, eu vou manter selecionado aqui do dia 1 ao dia 31. E aí eu tenho considerar exames não valorizados desde. E aí você pode colocar uma data aqui. Pessoal, essa opção, esse campo aqui, ele serve para que você consiga valorizar exames retroativos. Então vamos supor que você tenha, por exemplo, um exame que aconteceu no mês passado, né, que foi realizado no mês passado, mas você só incluiu ele no SOC agora, nesse mês. Tá certo? Então esse exame não foi contemplado no faturamento do mês passado. Então para que ele seja contemplado no faturamento desse mês, você pode utilizar essa opção aqui colocando uma data. Então eu vou colocar, por exemplo, desde o início do ano. Beleza? Então se houver algum exame que não foi valorizado lá em janeiro ou fevereiro, ele vai me trazer também. E eu posso colocar também um e-mail para envio. Bom pessoal, vamos então gerar aqui os possíveis erros. Tá? Eu vou clicar aqui no ícone para gerar o pedido de processamento. Ele vai emitir para mim uma planilha em Excel. Beleza? Então eu vou processar aqui. Ele vai gerar para mim um pedido de processamento. Então vamos consultar esse pedido e aguardar o processamento ser concluído para a gente fazer o download dessa planilha. Ela está executando e o processamento foi concluído. Então vou fazer aqui o download e vou abrir essa planilha para a gente verificar. E olha só pessoal, o que essa planilha aqui me traz, tá? Eu tenho dados aqui da empresa, né? Eu tenho o exame que foi feito e prestem atenção aqui nessa coluna, tá sem prestador, tá? Então só que está me dizendo que nessa ficha aqui do funcionário Alberto Cardoso, tá? O funcionário está aqui também, não tem prestador vinculado. Então esse pode ser um possível erro no meu faturamento. Tá certo? Então esse processamento aí dos possíveis erros serve para esse tipo de coisa, né? Só que vai avisar se tiver aí, por exemplo, um exame que está sem prestador vinculado, ou então se um exame tiver sem data de resultado também aparece aqui nessa planilha, tá certo? Para que você possa estar corrigindo essas informações. E aí olhando para essa planilha, né, qual que deve ser a sua ação? Você tem que ver o que está de possível erro aqui e fazer a correção. Então, eu sei que na ficha lá do Alberto Cardoso, na ficha do dia 20/3, tem 2 exames que estão sem prestador vinculado. Então, eu vou voltar ao SOC e vou procurar o Alberto Cardoso. Então, eu vou acessar aqui primeiro a empresa cliente, que é a Almeida Prado, e vou procurar lá a ficha clínica do Alberto. Certo? Alberto Cardoso. A gente viu lá na planilha que é a ficha de 20/3. Então, aqui nos exames, olha só, tem 2 exames sem prestador vinculado. Então, vocês se lembram desse ícone de encaminhamento para prestadores? Então, a gente vem aqui e vincula o prestador para esses exames. Ok? Fiz a correção e gravei. Beleza? Então essa dinâmica que tem que ter. Você gerou possíveis erros, deu alguma coisa errada lá, dá uma verificada para corrigir.
ok? E aí eu vou voltar então para a nossa valorização em menu cadastros, financeiro valorização. Beleza? Vou selecionar a empresa. A gente gerou possíveis erros e fizemos as correções que ele apontou. Agora eu vou gerar novamente possíveis erros. Ok? Porque se eu corrigir aquelas informações, elas não podem mais aparecer aqui nos possíveis erros. Tá? Então eu vou gerar novamente para ver se realmente não vai aparecer aqui mais nenhum problema. Beleza? Vamos então aguardar aí o processamento ser concluído. Lembrando que para atualizar a tela aqui, é só clicar na lupa aqui no procurar, que ele já atualiza para você. Beleza, pessoal? E olha só, o processamento foi concluído, mas a situação deu sem resultado. Pessoal, se você está gerando possíveis erros no faturamento e deu sem resultado, isso é muito bom. Por quê? Porque o SOC não encontrou possíveis erros na sua valorização. Tá certo? Então, é provável que esteja tudo correto. Beleza? E aí, você pode partir para o próximo passo. Então, ao gerar possíveis erros, o nosso desejado aqui é que a situação fique sem resultado mesmo. Ok? Então, vou voltar aqui para a nossa valorização. Selecionar a empresa. E agora sim, nós fizemos os possíveis erros, então vamos agora fazer uma consulta à nossa movimentação. Lembrando que a gente pediu para trazer os exames não valorizados desde o começo do ano. Beleza? Então, selecionei aqui a consulta movimentação e agora eu vou fazer uma pesquisa. Tá? Então, ao invés de gerar aqui em Excel, eu vou clicar na lupa aqui para procurar. E agora só que vai me exibir o que está na minha valorização no momento. Tá certo? Então, a gente vai conseguir ter uma pré-visualização do que vai ser valorizado. Isso serve para você verificar se está tudo correto, se os valores estão de acordo com o esperado, né, e tudo mais. Você pode fazer uma análise mais profunda aí da sua valorização antes de você de fato processar aí os documentos financeiros. Ok? Então perceba aqui que na situação aparece consulta movimentos financeiros, que é a ação que a gente está fazendo agora, e entre parênteses aparece não gerados, porque a nossa valorização ainda não foi gerada. Nós não processamos a valorização. Certo, pessoal? Então a gente só está consultando e aqui na consulta ele exibe para a gente a situação dessa valorização, desse faturamento. No momento não foi gerada ainda. Beleza? E aqui são listados os produtos, né, que foram vendidos aí para Almeida Prado, no caso, né? Então tenho exames, né, e foi totalizado aqui R$ 544,10 de exames. O LTCAT, que é cobrado periodicamente, né, a cada mês, R$ 120. O PCMSO, que é cobrado por parcela, né? Então, nesse mês está cobrando aqui uma parcela de R$ 300. E o treinamento de CIPA, que é por vida, ele foi cobrado aqui R$ 567. Beleza? Se você quiser ter um detalhamento um pouco maior aqui dos produtos, você pode, por exemplo, se você clicar aqui no link do exames, ele vai listar para você de forma mais específica os exames que foram feitos. Tá? Então aqui ele me traz por unidade e aqui mais embaixo ele me traz dizendo também qual foi o prestador e o funcionário que realizou cada exame. Beleza, pessoal? Então aqui você pode ter um detalhamento maior também, inclusive verificando os valores a pagar e a cobrar. Beleza? Vocês podem observar aqui que os valores a cobrar também estão todos configurados, né, conforme a gente colocou na nossa tabela de preço, tá? E os valores a pagar também. Percebam que tem alguns valores zerados, tá, pessoal? Mas não se preocupem com esses valores, porque se a gente analisar bem, percebam que os valores que estão gerados são referentes ao prestador Evolusoc, ou seja, a minha própria empresa. Então, quando a gente estava lá criando e configurando as tabelas de preço dos exames, a gente viu que eu não preciso criar uma tabela de preço nem precificar os exames para o meu prestador da minha própria empresa, porque eu não vou cobrar de mim mesmo, né? Não faz sentido. Então, aqui, quando você mesmo for o prestador de um exame, ele vai vir zerado mesmo como valor a pagar, tá certo? Somente o valor a cobrar deve ter o preço aqui configurado.
Beleza? Os outros exames que têm valor aqui são referentes a outros prestadores, que a gente também configurou lá na tabela de preços. Ok? Então aqui você pode analisar todas essas informações aí. Beleza? Só é importante ficar atento caso tenha algum exame com valor a pagar zerado que não seja do seu prestador, né? Seja, por exemplo, um outro prestador que está com o exame zerado. Aí talvez tenha algum problema. Beleza? Por isso que é importante a gente fazer essa análise. Beleza, pessoal? Eu vou clicar aqui em voltar. Então agora, se você gerou aqui os possíveis erros, corrigiu tudo que tinha de errado, não tem mais nenhum problema, né? Consultou a movimentação, também verificou todas as informações aqui, agora você pode gerar os documentos financeiros, que é fazer a valorização em si. Beleza, pessoal? Eu vou reforçar mais uma vez, você só vai gerar a valorização quando você tiver certeza das informações que estão aqui. Porque o que acontece? Quando você faz a valorização, o SOC congela as informações aqui do faturamento da forma em que elas estão nesse momento. Tá? Então, depois que você gerou a valorização aqui, você pode ir lá excluir funcionário, alterar preço de exame, excluir exame, e nada disso vai impactar essas informações aqui. Elas vão permanecer da forma que elas estão. Elas nunca mais serão alteradas. Tá certo? Então, uma vez que eu fizer aqui a valorização do mês 3 de 2018, ela vai permanecer dessa forma, não importa o que eu altere no sistema depois, se eu excluir funcionário, excluir ficha ou alguma outra informação. Beleza? Então é importante ter bastante certeza aqui, né, do que a gente está fazendo. Bom, agora que você está devidamente alertado, eu vou clicar aqui no ícone para gerar a nossa valorização em Excel. Ok? E novamente vai gerar um pedido de processamento para nós, que eu vou consultar. Ok? Vamos aguardar aqui ficar pronto. Olha só, já está para download. Então eu vou baixar aqui essa planilha para a gente verificar. Então a gente gerou aqui a valorização e o SOC traz aqui nessa planilha as informações referentes a esse faturamento. Então aqui a empresa, se tivesse unidade aqui específica para algum produto, também estaria aparecendo, tá? Os produtos, aqui é meio que um resumão, né, dos produtos que estão incluídos nesse faturamento, a data de cobrança e o detalhamento desses produtos. Tá certo? Aqui tem outras abas também nessa planilha. A gente tem aqui a coluna de exames, que vai me trazer também o detalhamento de exames que foram realizados, dos funcionários também, e os valores deles. E por último aqui a gente tem também uma aba de contagem e detalhes, tá? Que traz mais algumas informações aí para você sobre os produtos. Beleza? Inclusive ele lista aqui, por causa de treinamento de CIPA, que foi feito lá por vida, né? A gente cobrou por vida, ele traz detalhando para cada unidade quantas vidas foram contabilizadas e o valor para cada unidade. Beleza, pessoal? Então, essa aqui é a nossa valorização, e se a gente voltar para o SOC agora, eu vou acessar novamente aqui a tela de valorização, vou pesquisar aqui a empresa e fazer uma consulta. Tá, pessoal? Vou clicar aqui em procurar, e agora que a nossa valorização foi gerada, ela aparece aqui na situação gerados, né? Consulta movimentos financeiros gerados. Então a valorização foi gerada, foi processada e os dados estão congelados dessa forma, tá certo? E a gente vai conseguir consultar de fato as informações do faturamento desse dia, do dia 3 de 2018. Beleza? Quando a valorização já foi gerada, pessoal, eu selecionei a empresa aqui. Não importa os filtros que eu colocar aqui, a gente vai consultar a valorização da forma que ela foi feita, tá? Então se eu colocar aqui, por exemplo, entre os dias somente no dia 22, por exemplo, não importa, só que vai me trazer as informações do faturamento inteiro. Beleza? Não importa os filtros que eu fizer aqui, porque a valorização foi congelada, os dados foram congelados, eu vou consultar eles da forma que eles estão. Beleza, pessoal? É dessa forma que a gente utiliza aqui a valorização. Somente para complementar aqui essa parte, a gente tem também o processamento de elimina documentos financeiros. Pessoal, essa opção aqui, ela é para quando mesmo que você tenha feito todos os passos aqui da valorização, né, você
fez os possíveis erros, corrigiu algumas coisas, consultou a movimentação, viu que estava tudo certo, gerou, mesmo assim tinha alguma coisa errada. A gente tem essa opção de eliminar documentos financeiros. Mas pessoal, tome muito cuidado com essa opção, tá? Você pode até utilizar, mas toma bastante cuidado. Por quê? Você lembra que a gente falou que a valorização ela congela as informações aqui do faturamento, né? Congela as informações do jeito que elas estão no momento. Se você elimina os documentos financeiros e gera a valorização novamente, o SOC vai gerar a segunda valorização de acordo com as informações atuais. Então, se você tem, por exemplo, dados de funcionário que alteraram, exames que tiveram preços modificados, tudo isso vai constar nessa nova valorização. E aí pode ser que ela esteja incorreta. E aí você não tem como voltar para o estado como é que estava o sistema naquela valorização para você fazer novamente, certo? Então por isso é importante ter bastante cuidado, porque se você elimina e gera novamente, o SOC vai pegar dados atualizados da sua base, beleza? Se foi, por exemplo, uma valorização que você acabou de gerar e aí lembrou que tinha alguma coisa errada e eliminar e gerar novamente, provavelmente não vai dar problema, né? Porque foi ali no intervalo de minutos. Mas tome bastante cuidado com essa opção, pessoal. A gente orienta que vocês não utilizem, né? Utilizem só em último caso, caso seja realmente necessário. Beleza? Ela não é recomendada principalmente para valorizações antigas. Beleza, pessoal? Bom, então essa aqui é a valorização. Eu vou voltar aqui para a tela inicial, porque, pessoal, não para por aí, tá? A gente fez a valorização, mas também nós temos alguns relatórios aqui no SOC que exibem informações baseadas lá na sua valorização, tá certo? São os relatórios de fatura e o relatório de fatura prestador. Beleza? Então vamos conhecer aí esses relatórios. O primeiro deles eu vou acessar aqui menu, cadastros, financeiro, relatório de fatura, tá? Os dois estão aqui nesse menu, né? Relatório de fatura e relatório fatura prestador. O primeiro deles, o relatório de fatura, vai me mostrar tudo que eu tenho que cobrar do meu cliente. E o relatório de fatura prestador vai me mostrar tudo que eu tenho que pagar para os meus prestadores. Beleza? Então vamos ver o relatório de fatura primeiro. Beleza? Ele me exibe aqui diversos campos para parametrizar, né? Assim como a maioria dos relatórios no SOC, a gente tem bastante opção de parametrização. Os dias eu vou deixar do mês inteiro. O meu período vai ser o do mês 4. Quero ver o que eu vou cobrar no mês 4. Ok? Empresa, eu vou selecionar aqui a Almeida Prado, tá? Eu quero ver as informações somente da Almeida Prado, que é a empresa que a gente está utilizando como exemplo. Mostrar dados da empresa sim. Ordenar pelo nome do funcionário, beleza? Ele vai ordenar para mim os funcionários por ordem alfabética, tá? E a minha fatura, o tipo da minha fatura, né, o layout, vai ser a fatura detalhada mesmo. Ok? Esse relatório eu posso gerar tanto em tela, quanto em PDF ou em Excel, tá? Eu tenho as três opções de emissão aqui. Eu posso também salvar os parâmetros para uma futura geração desse relatório, então também é interessante utilizar essa opção. Beleza? E eu vou gerar ele aqui em tela para a gente verificar. Ele exibiu aqui o dia final inválido porque a gente colocou abril, né? Então abril só vai até dia 30, né? Então vou imprimir agora. E olha só, pessoal, a fatura da construtora Almeida Prado, né? As informações da empresa aqui. Os títulos, então, quais foram os produtos e serviços que eu vendi para essa empresa? Né? Os exames, PCMSL, treinamento de CIPA e LTCAT. Tem um resumo aqui deles com os valores. Aí ele me traz os funcionários, né? Os exames que eles realizaram, né? O detalhamento dos exames, com os valores também. E aqui embaixo um detalhamento por exame, quantos foram realizados e qual o valor. Beleza? Então um relatório simples, porém bastante útil, que vai me trazer aí as informações do que eu vou cobrar do meu cliente. Ok? E aí você pode parametrizar também da forma que você quiser aqui. Beleza? Então o relatório de fatura é para isso, para eu exibir o que eu vou cobrar do meu cliente. E o relatório de fatura prestador, então em menu cadastros, financeiro, relatório de fatura prestador.
tá? Esse relatório aparece em um pouco menos de opções para filtros, mas eu posso filtrar pela data da valorização, ou da ficha, ou do resultado. Tá? Eu vou manter aqui da valorização, que é a que já vem preenchida. Eu posso visualizar esse relatório por empresa ou por prestador. O filtro por prestador é bastante interessante também, pessoal. Posso definir qual que é a empresa que eu quero ver as informações, somente algum prestador também. Beleza? E eu vou imprimir aqui em tela para a gente ver. Ok? Olha só, pessoal. Ele exibiu aqui para mim Construtora Almeida Prado porque a gente está logado lá no SOC com a Construtora Almeida Prado, tá? Eu vou logar aqui com a empresa principal só para a gente visualizar esse relatório um pouco melhor, tá? Porque como a gente está visualizando o que a gente vai pagar para os nossos prestadores, essa é uma visualização da minha própria empresa, né? Então, menu cadastro financeiro, relatório de fatura prestador, tá? Eu quero filtrar aqui por prestador e vou gerar. Beleza? Então ele me traz aqui, né, o cabeçalho da minha empresa. E olha só, as informações ele traz listando por prestador. Então o prestador Pera Solutions, ele, para a empresa Almeida Prado Construtora, ele realizou esses exames e o valor que eu tenho que pagar são esses, né? E aqui ele faz um resumo por exame também. Beleza? Aí o prestador SP também da mesma forma me traz o detalhamento de exames e um resumo por exame, a quantidade que foi feita e o valor a pagar. Beleza? Mas aqui embaixo tem também o prestador EvoluSoc e percebam que nesse caso aparece tudo zerado, né, pessoal? Porque o prestador EvoluSoc é a nossa empresa mesmo, é a nossa empresa principal. Então não tem de fato o que pagar para esse prestador. Beleza? Então o relatório de fatura prestador vai trazer as informações dessa forma. Vai nos trazer aí relação de prestadores com os exames que foram realizados e o valor a pagar para cada um deles. Beleza, pessoal? Então assim nós chegamos ao final de mais uma aula. Esses são os recursos que o módulo financeiro do SOC oferece. Então, antes de terminar, vamos só fazer aquela revisão rápida para a gente relembrar os assuntos que a gente viu na aula de hoje. Então, nós começamos a aula falando sobre as tabelas de preço dos exames, né? Onde a gente consegue precificar os exames. Então, a gente criou uma tabela específica lá para o nosso cliente Almeida Prado, configuramos os preços, também criamos tabelas para os prestadores, né? E aí a gente vê a diferença de configurar o valor a cobrar e o valor a pagar. E aí depois a gente vinculou essas tabelas tanto lá na nossa empresa cliente, quanto no cadastro de prestadores. Depois disso, nós partimos para o cadastro de produtos e serviços, né? A gente viu como cadastrar aí um produto e serviço no SOC, vimos para que eles servem, fizemos o vínculo deles lá na empresa também depois, né? E visualizamos as formas de cobrança. Então isso a gente fez lá na tela de preços, onde a gente vinculou os produtos e serviços e dissemos qual que era a forma de cobrança para cada um deles. E aí depois disso, né, de fazer essas configurações, a gente foi para a valorização. Então nós fizemos os passos, né, que são recomendados a fazer na valorização, que é primeiro gerar os possíveis erros, né, para verificar o que pode ter de errado no faturamento, corrigir as informações, fazer a consulta, a movimentação, para você verificar o que vai estar saindo lá na sua valorização, e fazer uma análise mais profunda ali se está tudo correto mesmo, e por fim gerar os documentos financeiros, que é quando o SOC vai congelar as informações daquela valorização. E aí, por último, como resultado aí da valorização, a gente conseguiu gerar dois relatórios, que foi o relatório de fatura e o relatório de fatura prestador, que exibem informações referentes à valorização, né? Então, o relatório de fatura, tudo aquilo que eu vou cobrar do meu cliente, e o relatório de fatura prestador, tudo aquilo que eu vou pagar para os meus prestadores, né? São relatórios aí bem úteis mesmo. Beleza, pessoal? Então, esse foi o conteúdo da aula de hoje. A gente já está chegando ao final da nossa capacitação aí, só faltam mais 2 aulas para a gente terminar a nossa capacitação online. Então, eu espero que você esteja gostando, espero que você tenha aproveitado a aula e que esteja entendendo aí todos esses conceitos, né? Porque, de fato, a gente ainda tem bastante aprendizado pela frente. Beleza? Então, espero que você tenha gostado e até a próxima aula.